Vamos para mais um assunto do Liberdade de Opinião, quarto assunto do dia. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse em um evento lá em Nova York ontem que as reformas vão continuar na Câmara dos Deputados ainda esse ano, hein? As reformas continuarão na pauta do dia. Nós temos que entregar a reforma administrativa que está pronta na comissão, que precisa do apoio de todo o empresariado brasileiro, que precisa do apoio mais explícito do governo brasileiro, porque um país do tamanho do nosso, que fica restrito e nós não abrimos mão do teto de gastos, é porque nós não temos piso de gastos. Pois é, Molica e Boris Casoy, começando com Molica agora. Lembrando que estamos em ano eleitoral, que muitos dos que lá estão, né, Molica, devem cuidar agora das suas próprias campanhas, ou a reeleição, ou algum outro cargo. Esse ano também com o retorno aí de alguns eventos presenciais, lá vem festa junina, mas a pauta está garantida, segundo o Arthur Lira. Sua análise, Molica. Olha, o Arthur Lira tem poder, né? Ele, na prática, aí é quase um primeiro-ministro do governo nesse semipresidencialismo que na prática foi implantado aí no Brasil. Mas como ele mesmo disse, ele falou, olha, precisa de mais apoio explícito do governo. Ele falou isso aí nessa declaração. É muito difícil que saia. Primeiro, que são temas delicados, né? A reforma administrativa mexe com o servidor público. Tudo bem, o governo alega que só vai mexer com futuros servidores públicos, mas é um tema delicado. Ali mistura, tira alguns direitos, impõe algumas exigências, e isso é sempre delicado, mesmo que não mexa com os atuais servidores. Então, é um tema complicado para a campanha eleitoral, ainda tem muita gente no Brasil, a ideia do concurseiro, né? Aquelas pessoas que sonham com o emprego público, que se dedicam a isso, que estudam muito. Então, é muito difícil. Reforma tributária é um assunto também delicado, porque envolve muitos interesses. Na hora que você muda a maneira de arrecadar e distribuir dinheiro, você vai mexer com a União, né? O governo federal mexe com os governos estaduais, mexe com prefeituras, principalmente das grandes cidades, e aí você precisa ter articulação de governo. E o presidente Jair Bolsonaro não fala com muitos governadores, né? Também não fala com prefeitos de capitais, considera inimigos, tem que ter muita conversa. E isso não tem no governo. O Arthur Lira tem? Tem, mas ele não é o presidente da República. Fora isso, quando ele fala que falta apoio explícito do governo, quantas vezes, né? Aí um frasquinho de cloroquina para quem lembrar, a última vez que o presidente Jair Bolsonaro falou em reforma administrativa, a última vez em que o presidente Jair Bolsonaro tratou em público do assunto reforma tributária. Quando foi? Eu não lembro quando ele tratou desses dois assuntos. A gente lembra quando ele fala aí da urna eletrônica, quando ele faz críticas ao Supremo, ao Alexandre de Moraes, também a questão de combustíveis, que é um assunto de governo mesmo. Mas, enfim, a gente lembra que ele se dedica a muitos assuntos, que ele fala constantemente de temas como esse. Toda hora fala da urna, processo eleitoral, toda hora. E reforma administrativa, né? Ele devia estar falando nisso, né? Ele devia estar alertando a população, fazendo campanha por isso, dizendo que seria importante para o Brasil ter esse tipo de reforma, que seria interessante também a gente ter uma política de tributação mais justa, socialmente mais justa e mais interessante também para estados e municípios, até para cumprir aquilo que ele falava tanto na campanha eleitoral, né, que é menos Brasília e mais Brasil. Enfim, acho muito difícil, apostaria que nenhuma das duas vai sair, apesar dos esforços aí do poderoso Lira. Agora, só para falar no Lira, é importante frisar que ontem, nesse mesmo discurso, nessa mesma palestra, ele falou no apoio ao sistema eleitoral. Isso foi muito importante, essa manifestação dele de confiança no sistema eleitoral. Foi um ponto importante, ele é um aliado muito relevante do presidente Jair Bolsonaro. Esse posicionamento ontem dele, favorável ao sistema eleitoral, foi um sinal bem interessante para o governo. Stephanie. Obrigada, Molica.